E aí, cartoleiros e cartoleiros, cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram ou choraram? A última rodada nos enganou, porque eu pensei que iríamos passar mais uma vez os 100 pontos, mas nada disso aconteceu. Eu fiz 69,76, praticamente 70 pontinhos. Apesar de ter sido uma pontuação ok para a rodada, eu esperava muito mais. Eu tive duas mudanças no meu time em relação ao vídeo publicado. Eu troquei o Fernando Miguel pelo Keller e o René pelo Mike. Não foram mudanças positivas. Se eu tivesse mantido o time da prévia, teria pontuado muito mais. Mas tudo bem, acontece. E vocês, quantos pontos fizeram? Liga do Live Feminino, a Ayla fez mais de 125 pontos e se destacou na minha liga, mandou bem demais. Mas é isso aí, nem dá tempo de lamentar. 32ª rodada, reta final do Campeonato Brasileiro. E o mercado fecha no sábado às 6h30 da tarde, um pouquinho mais tarde. E antes do fechamento vamos ter acesso a duas escalações, do Goiás e do Corinthians, que é o jogo que abre a 32ª rodada. Me contem aqui nos comentários se vocês vão escalar algum jogador deste confronto entre Goiás e Corinthians. A 32ª rodada é uma rodada bem equilibrada, confrontos bem difíceis. Vamos ter também um clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo, um clássico paranaense, Atlético Paranaense e Curitiba, e jogos bem equilibrados no modo geral. Não estou tão confiante assim no saldo de gols nesta rodada, por isso considero ainda mais importante na hora de escalar os defensores analisar a regularidade deles e também a média básica, que isso é um ponto muito importante para os defensores. Analisem com muito cuidado e com muito carinho quem vocês vão escalar na defesa de vocês para essa rodada. E é sempre muito importante convidar vocês para se inscreverem aqui no canal do Cartola. Toda semana tem muito conteúdo, as lives semanais, os meus vídeos do Dandan, do Caio Ribeiro e também o Cartola Cash. Se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem e comentem à vontade. E é isso, vamos para a escalação prévia do Live Feminino para a 32ª rodada. E não me esqueçam que antes do fechamento do mercado eu compartilho com vocês o meu time final atualizado nos meus perfis e também nos perfis do Cartola. E eu gosto de algumas opções de goleiros para a rodada, confesso que eu fiquei um pouco em dúvida, mas neste momento eu estou com o Tadeu do Goiás. O Goiás joga em casa, recebe o Corinthians, é o primeiro jogo da rodada. O Tadeu é um goleiro extremamente regular, tem uma média mandante superior a 4 pontos, é o goleiro com mais números de defesas, são 134 defesas. E o Corinthians na semana que vem tem Copa do Brasil, a tendência de jogar com um time alternativo. Outros goleiros que eu gosto para a rodada, pensando na questão de defesas, Fernando Miguel do Fortaleza contra o América Mineiro fora de casa, João Ricardo do Cuiabá também fora de casa diante do Ceará. E opções de goleiro jogando em casa, o Everton do Palmeiras diante do São Paulo, clássico paulista, e o Santos do Flamengo contra o Atlético Mineiro. E aí, quem vocês escalaram de goleiro? Me contem aqui nos comentários. Mais uma vez, é difícil deixar de fora Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, é um clássico diante do São Paulo. Porém, o Palmeiras tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. O Gustavo Gomes é um dos destaques da temporada do Palmeiras e ele é extremamente regular nas pontuações. Ao lado dele, irei com Pedro Henrique do Atlético Paranaense, também um clássico diante do Coritiba. O Pedro Henrique é um dos zagueiros com mais desarmes no Campeonato Brasileiro, não tem a necessidade do saldo para pontuar. Também é um zagueiro super regular nas pontuações. Essa é uma rodada com ótimas opções de laterais, mais uma vez. Os laterais do Palmeiras, Mike, Marcos Rocha, Piquerez. Gosto muito dos laterais do Fortaleza também, Juninho Capixaba e Brits. Tem o Luan Cândido do Red Bull Bragantino. Enfim, tem ótimos nomes para essa rodada. Porém, eu optei pelo Mike, lateral do Palmeiras, como meu primeiro lateral para a rodada. É um jogo contra o São Paulo. Optei pelo Mike muito pelo posicionamento dele em campo. Ele está jogando de ponta, ou seja, mais um atacante no time, com uma possibilidade maior de participar de gol. Isso é um diferencial na escalação do Mike. E eu também vou com o Juninho Capixaba do Fortaleza, mesmo sendo um jogo fora de casa contra o América Mineiro. O Juninho é extremamente regular, muito participativo no ataque do Fortaleza também. Tem uma média muito alta, desarma bastante, chega muito bem no ataque, pode participar de gol. E ele é um dos destaques nesse retorno do Fortaleza aqui no Campeonato Brasileiro. Bom, no meio de campo eu gosto muito das opções do Gustavo Scarpa do Palmeiras, Terãs do Atlético Paranaense e do Arias do Fluminense. São excelentes nomes para a rodada, inclusive são os meias mais escalados.
Para quem tá bem nas ligas, esse é o meio de campo padrão clássico para a rodada realmente. Eu irei com 2 desses 3 meias, vou com o Scarpa e com o Terans, muito pela questão das bolas paradas e também do pênalti. E o meu terceiro meia será a minha aposta, um jogador diferencial, que eu optei pelo Wellington Rato, do Atlético Goianiense, é um jogo fora, diante do Juventude. Ambos os times estão na zona de rebaixamento, porém o Atlético Goianiense vem de bons resultados nos últimos jogos e o Juventude é o time que mais sofreu gols no campeonato. A opção do Wellington Rato é justamente visando esse potencial ofensivo que o Atlético Goianiense tem na rodada. E vocês escalaram quem no meio de campo de vocês? Me contem aqui nos comentários. É uma posição que tem muitas opções para a rodada. E a parte principal do time e aqui do vídeo, o ataque para a rodada. E eu começo a minha escalação com os artilheiros do Campeonato Brasileiro, Cano do Fluminense e o Pedro Raul do Goiás, ambos com 17 gols marcados. O Fluminense joga fora de casa contra o Avaí que nos 2 últimos jogos em casa perdeu para o Atlético Goianiense, para o Botafogo, pelo placar de 2-1. Cano tem muito potencial nesta partida. E o Pedro Raul joga em casa contra o Corinthians, que deve jogar com um time alternativo. Na última rodada ele marcou 2 gols no Internacional, vivendo grande fase, o atacante do Goiás. E o meu terceiro atacante, um atacante de média básica, vou com o Marinho do Flamengo. É um jogo diante do Atlético Mineiro. O Marinho na última rodada pontuou muito, marcou gol contra o Cuiabá e teve muita média básica. Eu gosto do Marinho pela média básica que ele tem. E como eu comentei lá no início do vídeo, eu considero essa rodada uma rodada bem equilibrada, difícil. Em rodadas assim, eu gosto de escalar jogadores de média básica. E aí, escalaram quem no ataque de vocês? Tem outras opções também com muito potencial, porém esses 3 são os meus atacantes preferidos para a rodada. E de técnico, mais uma vez, Abel Ferreira do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras é um time que tem muita média básica. No meu banco de reservas, eu escalei o Bento, goleiro do Atlético Paranaense, na zaga o Adrielson do Botafogo, na lateral o Daniel Guedes do Cuiabá, meio de campo com Ares do Fluminense, e no ataque o Thuram do Atlético Goianiense. E aquele momento mais difícil, a escolha do capitão para a rodada. É uma rodada super equilibrada, até mesmo para o capitão. Porém, eu optei pelo Scarpa do Palmeiras, pela média básica, pelo potencial que ele tem durante jogos, bolas paradas, pênalti também. E o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. E vocês, escolheram quem de capitão? O meu time final ficou escalado da seguinte forma: Tadeu do Goiás no gol, zagueiros Gustavo Gomes do Palmeiras e o Pedro Henrique do Atlético Paranaense, nas laterais com Mike do Palmeiras e o Juninho Capixaba do Fortaleza, meio de campo Gustavo Scarpa do Palmeiras, Terans do Atlético Paranaense e o Wellington Rato do Atlético Goianiense. No ataque, Cano do Fluminense, Pedro Raul do Goiás e o Marinho do Flamengo. Meu técnico é o Abel Ferreira e o meu capitão, Gustavo Scarpa. E agora me contem como ficou a escalação de vocês para a 32ª rodada aqui nos comentários. Não esqueçam que o meu time final será publicado nos meus perfis e também nos perfis do Cartola um pouco antes do fechamento do mercado. Acompanhe e também acompanhe as notícias e as informações dos times e dos jogadores no GE. Globo e também no Cartola. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Um beijo pra vocês, uma ótima rodada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!